Abram suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu lerei Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao 23, e os irmãos lerão comigo, acompanhando a minha leitura. Colossenses capítulo 1, do 3 ao 23. Assim diz a palavra do eterno Deus, glorioso, único e verdadeiro, que se revelou a nós através da Escritura e nos ilumina através do Espírito Santo. Que Ele ilumine a cada um dos meus irmãos aqui, durante a leitura e exposição da Tua palavra. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu peço, ele está aqui? Ao nosso irmão Antônio, ele está aqui no templo? Não, ele saiu, né? Eu peço então, está ali. Cadê? Assim. Ao nosso irmão Antônio que faça uma oração por iluminação para a igreja em relação à palavra.
professores, pela liderança. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto eu já preguei ele aqui na igreja no ano de 2021. No início do ano de 2000 eu preguei esse mesmo texto, sendo o texto completo aqui de Colossenses, e naquele tempo eu chamei o sermão de A Soberania Absoluta de Jesus Cristo. Como neste momento eu estou pregando uma série de sermões histórico-redentivos e nesse momento na criação, o próximo texto que eu pregaria seria João do 1 ao 18, que já foi pregado à noite na série de sermões sobre a harmonia do Evangelho. E o próximo texto é exatamente esse, onde eu vou focar Cristo como Criador de todas as coisas. Então nós vemos aqui neste texto, na sua primeira divisão, que é do versículo 3 até o versículo 8, os irmãos acompanhem comigo, que o apóstolo Paulo está dando graças a Deus pela igreja de Colossos, orando em Cristo Jesus, por ter ouvido da fé que eles têm e do amor que eles têm por todos os santos, já que eles têm a esperança preservada nos céus, onde Cristo está à direita de Deus Pai, como soberano sobre todas as coisas, como Rei do universo que Ele é, porque eles ouviram a palavra do Evangelho e foram instruídos por um servo, Epáfras, e que relatou a eles o amor que eles tinham, a igreja tinha no Espírito. Observe, meus irmãos, que em todo esse texto, tudo o que Paulo está agradecendo foi Jesus Cristo que criou em cada um dos irmãos de Colossos e cria em cada um de nós. Se nós temos fé, é dom dado por Deus. Se nós temos amor com todos os santos, é Ele que nos inspira a amar uns aos outros. Se nós estamos produzindo fruto para o reino e crescendo e expandindo o reino até os confins da terra, não é mérito nosso, é privilégio dado por Cristo a nós. Se nós entendemos a graça de Deus na verdade que está na Escritura, se nós temos ministros para nos ensinar e serem servos de todos os servos de Cristo, é porque Ele primeiro nos amou antes da fundação do mundo e o Pai nos escolheu para sermos seu povo. Ele é o Criador da igreja, como vai ser dito no terceiro ponto desse sermão. Se nós estamos reunidos aqui, é porque Jesus Cristo é o Criador desta comunhão que nós temos agora e desta oportunidade de servi-lo no reino. Depois, na segunda divisão do texto, que aqui na área chama Paulo ora pelos Colossenses, ele diz de outras coisas que Cristo criou. Ele diz que ele não cessa de orar e pedir para que eles transbordem do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Todas essas coisas são dádivas de Cristo, que nos deu o Espírito. Ele mesmo disse aos apóstolos: eu preciso subir para que eu possa enviar outro Consolador até vocês, o Espírito da verdade que habitará em vocês. Se nós podemos transbordar no conhecimento da vontade de Deus, é porque a palavra, com o Espírito, faz com que nós possamos entender a vontade do Senhor. Nós não precisamos de uma revelação para entender a vontade do Senhor. Ela está aqui. Nós precisamos de iluminação. Ele mesmo, Cristo, criou em nós essa condição. Nós não éramos merecedores de nada, nós estávamos alijados de Deus, totalmente separados do Santo. Mas Cristo fez o caminho que nós devemos trilhar. Portanto, Cristo é o Criador também destas coisas. Ele quer, como diz o versículo 10, que nós vivamos de modo digno. E qual é o modo digno sem estarmos em Cristo? Não é possível. Ele também deseja que nós frutifiquemos em toda boa obra. E quais são as boas obras? A nossa confissão de fé diz, mas essas que estão reveladas na Escritura. Estas são as boas obras que Ele preparou para nós, para que nós andássemos nelas. É Ele que nos dá perseverança, é Ele que nos faz de pessoas que querem logo a vingança e expor a ira, sermos longânimos, pacientes,
um com os outros. É Cristo que nos dá a alegria para sermos aqueles que vivem de maneira idônea, esperando a herança que nós temos, irmãos, a herança de que estaremos com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. É porque esperamos a ressurreição, que Ele, como diz o terceiro ponto aqui do sermão, a partir do versículo 13, é o primogênito. Cristo se tornou homem, se humilhando, se desfazendo da sua glória, como Deus eterno que é, para que nós pudéssemos olhar para Ele como primogênito da ressurreição e esperarmos com todo o nosso coração que nós também, um dia, estaremos ressuscitados com Ele, glorificados com Ele. Tudo isso quem criou, quem planejou, foi o conselho da Trindade antes da fundação do mundo, e Cristo é parte disso porque Ele criou todas as coisas. Se há redenção, se há remissão de pecados, é porque Cristo criou todas as coisas. A Trindade não precisava criar a humanidade, não precisava criar o universo. A Trindade tinha todo o bem, toda a alegria, todo o amor, todo o fluir de todas as dádivas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Ele criou todas as coisas para que um povo eleito, escolhido por Ele, pudesse ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Para que Ele, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua graça, toda a sua misericórdia para nós, criaturas dele. Nós que somos a glória da criação, a humanidade, mas nele é que nós temos a plenitude. É Cristo que fez todas as coisas, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que foi o verbo de Deus na criação. Se tudo foi feito pela palavra, é porque Cristo fez. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis. Se existem anjos, foi Ele que criou. Tudo foi criado por Cristo. Nós devemos adorar Cristo como soberano sobre todas as coisas e devemos mostrar ao mundo que Ele o é. Nada está acima de Cristo. Nenhum homem, por mais agressivo, por mais que ele invada outros territórios, tem o maior poder. É Cristo que tem. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste, irmãos. Ele é a cabeça daquele corpo que nós fomos chamados para fazer parte, sem mérito algum. Ele criou a igreja para ser sua embaixada nessa terra. Ele nos deu a oportunidade de sermos as mãos, os pés e as bocas que anunciam este evangelho glorioso daquele que é criador de todas as coisas, que é Cristo. Aprove ao Pai que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Se ninguém viu o Pai face a face, os apóstolos e os discípulos viram Cristo em carne, e nós o veremos no novo céu e na nova terra todos os dias. Nós andaremos com Cristo. Essa é a esperança da glória que nós temos. Nós andaremos com o Criador de todas as coisas, com o Redentor dos redimidos, com aquele que nos amou antes da fundação do mundo e se ofereceu por ser sacrifício em nosso lugar. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, porque o homem está em guerra contra Deus se não for pelo sangue do Cordeiro. A humanidade inteira estava separada de Deus. A verdadeira morte não é a morte física, é a morte espiritual. E todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós nascemos sem paz com Deus. Mas Ele, pelo sangue da cruz, Ele criou o caminho da paz. É por meio dele, por meio de Cristo, que eu e você somos reconciliados com o Pai e temos a habitação, o selo do Espírito em nós.
É em Cristo, meus irmãos, que nós deixamos de ser estranhos e inimigos. É em Cristo que nós não precisamos mais temer a morte. A morte física só pode fazer uma coisa com o eleito de Deus, com o redimido, com o cristão: tirá-lo das agruras e sofrimentos deste tempo e colocá-lo na sala do trono, em louvor àquele que tem toda a glória, Cristo. Portanto, irmãos, terminando essa exposição do texto, as mesmas recomendações de Paulo são feitas a mim e a você. Nós precisamos ser santos, inculpáveis, irrepreensíveis, permanecendo na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que acabaste de ouvir aqui agora e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Amados irmãos, é uma tarefa difícil de fazer, pois como já foi o irmão Libano já orou aqui hoje, como já foi lido no texto, nós tendemos ao pecado. Mas saiba de uma coisa: se você é de Cristo, Ele criou em você as condições de viver de maneira santa, porque Ele te deu o Espírito e porque é Ele que te persevera, que me persevera, que me preserva, que te preserva. Se você caiu em pecado, arrependa-se. Se você pecou contra alguém, peça perdão, pois Ele também criou esse caminho, o caminho do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, da reconciliação. Deus use em vocês como instrumentos de paz, irmãos. Que essa igreja seja uma igreja unida num só tema: Cristo, que é o Criador de todas as coisas, que é o soberano sobre todas as coisas, e é quem nós temos o privilégio de juntos levarmos o reino dele até os confins da terra. Que o Senhor aplique a palavra dele mesmo aos teus corações e que o Senhor seja adorado por esta igreja com todo o seu ser. Deus os abençoe, irmãos.